Para que todas várias perguntas? Acho que a gente pode consolidar isso um pouco no pensamento que todo mundo tem, que é qual é o objetivo da minha vida, qual que é o propósito da minha vida. Há vários anos, você ouvia falar um pouco mais com as pessoas chegando a uma certa idade, pensando, olhando para trás, falando o que foi minha vida, o que eu fiz na minha vida. Devia-se falar também da uma crise da meia-idade, e cada vez mais se tem adolescentes, jovens, perguntando do propósito da vida, desacreditados desse propósito de vida, sem esperança. E essa não é uma pergunta recente, essa é uma pergunta que a gente vê desde os Salmos, o versículo em Salmos 89, 47, que fala: lembra-te de quão breves são os meus dias, por que criarias debalde todos os filhos do homem? Ou por que criarias em vão? Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Outra versão fala das garras da sepultura. Será que Deus criaria todos os filhos do homem em vão? Para que existe a sua vida? No princípio, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus tinha comunhão com o homem ali no jardim do Éden. Passeava na virada do dia e tinha comunhão com o homem. Mas o homem caiu, desobedeceu a Deus, se afastou de Deus. Mas o propósito de Deus continuou sempre restabelecer essa comunhão. Não por algo que Deus tenha feito, mas por amor a cada um. E trazer de volta a essa comunhão com Ele. Tudo que nós vamos ver nas Escrituras, tudo que nós vemos sobre o que a Bíblia fala, era o propósito de Deus mostrando de diversas formas, diversas maneiras, como estabelecer. Mostrou que pela lei não era possível. Precisava enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um, derramar o seu sangue. Para quê? Para ter comunhão. Para dar um propósito também para a nossa vida. É interessante que, muitas vezes, quando se fala de propósito, se pensa muito num propósito próprio. É um propósito do que eu vou fazer com a minha vida para mim. Mas quando Deus fala o propósito, Ele quer adoradores, nos fala em João, procuram tais que adorem em espírito e em verdade. E o propósito de Deus e o desejo de Deus para cada um é trazer para perto de si como adoradores. É salvar. É ter uma forma de escape, de resolver o problema do pecado e salvar e ter de volta essa comunhão que não foi uma comunhão quebrada por Deus, mas uma comunhão quebrada pelo homem. E esse é o propósito dele para cada um. Colossenses 1:16 fala que tudo foi criado por ele e para ele. E o homem sempre busca se apartar disso. E quando busca se apartar disso, o que acontece? Fica uma vida sem propósito. Ou buscam propósitos em várias outras coisas que não têm nenhum futuro, não tem nenhuma visibilidade além dessa terra. Eles terminam no que a gente vê em Salmos de novo: não é possível livrar do poder, da sua alma do poder ou da garra da sepultura. Ele chega até o momento, é um propósito que não passa além da morte. É um propósito que pode durar 1 ano, 2 anos, 10, 20, 50, 70, 90, alguns chegam a mais de 100. Mas não passa da sepultura. Vendo um versículo em João 4. João, capítulo 4, que eu citei. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Lá para o versículo 28, ou 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Aqui em João nós vemos um encontro muito bonito, não vamos ter tempo de ler a passagem toda, mas um encontro muito bonito do Senhor Jesus com essa mulher. E nesse encontro, a mulher começa perguntando algo para ele começa, na verdade, né, pedindo água. O Senhor mostra para ela, toca o coração dela, do que ela tinha feito, da vida dela. De certa forma, a gente pode até falar, toca nela qual que era o propósito da vida dela. Ela olhar para trás, naquele momento, e falar assim, o que eu fiz até agora da minha vida? Qual que é o propósito? E sem trazer em detalhes tudo que ela fez, ela reconhece um que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E segue ele. E percebe, da forma que Deus fala, ou que o Senhor Jesus fala para ela, que o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus procura adoradores. Mas isso não pode partir apenas da gente, não é algo que nós conseguimos fazer por conta própria. Nós precisamos do que Cristo fez por nós para poder adorá-lo. E nós precisamos também do que Ele fez por nós para ter essa perspectiva de qual que é o propósito da nossa vida. Alguns vão tentar buscar esse propósito em outras coisas nesse mundo, e nós temos em Mateus 16 uma pergunta muito direta com relação a isso. Mateus 16, versículo 26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Este pode ser o propósito de algumas pessoas, de querer conquistar bastante, um sucesso, talvez uma vida profissional bem-sucedida, uma vida familiar bem-sucedida, uma vida numa comunidade específica, reconhecido, ganhou o mundo inteiro, conquistou a confiança de todos. Mas qual foi o propósito? Esse propósito passa do teste de Salmos? Passa da sepultura? Ou ele termina ali? Essa é uma pergunta que sempre ressoa. O que adianta ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Em João, capítulo 3, nós vemos o outro lado do que é não perder a alma, do que é ir além dessa sepultura. João 3, versículo 35, primeiro, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Essa vida é uma vida nova, que todo aquele que crê no Filho já tem hoje, e é uma vida que vai além da sepultura. É um propósito que vai também além da sepultura. É algo que não termina aqui, mas tem a palavra para os outros. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em 1 João 5 também nos fala um pouco em relação ao que foi dito aqui, também sobre a palavra de Deus, de qual que é a nossa resposta para o propósito da nossa vida e qual que é a nossa resposta para o convite de Deus. Em 1 João 5 fala, versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Na Bíblia nós vemos toda a história de como Deus tratou com o homem de diversas vezes. Nós vemos do propósito que Deus tem para o homem, e tratando com ele diversas vezes, buscava mostrar de diferentes maneiras qual que era esse propósito. E nós vemos também o convite de Deus e também o que realmente é cada um que nega a Ele. Muitas vezes nós falamos sobre crer, sobre aceitar como algo que, bom, você aceita ou então você tem
uma opinião diferente. Mas aqui não diz sobre ter uma opinião diferente. Diz que quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Não é apenas uma questão de opinião pessoal no que está na Bíblia, é reconhecer a Deus como verdadeiro ou afrontar a Deus como mentiroso. E o que Deus tem para cada um como um propósito de vida, né, como o propósito da vida, Ele mostrou e demonstrou de diferentes maneiras. Demonstrou querer ter essa comunhão desde a criação com o homem. Quando o homem cai, quando o homem desobedece, fica distante de Deus, demonstra ter um substituto para pagar pelo pecado de cada um, para resolver o problema do meu pecado e do seu pecado. E isso acontece quando o Senhor Jesus Cristo vem a esse mundo, vai até aquela cruz e derrama seu sangue. E traz também uma vida eterna, que é um propósito além da sepultura, que é quando nós paramos para pensar novamente nos Salmos 89, lembra-te de quão breves são os meus dias. Por mais longos que os nossos dias possam ser, perante a eternidade, eles são muito breves. Por que criarias debalde ou em vão todos os filhos do homem? Você foi criado em vão? Qual que é o propósito da sua vida, além dessa vida aqui? Você pode chegar hoje e falar, teve um propósito, e o propósito da minha vida é o que Deus me quis. É por eu ter aceitado o Senhor Jesus, Ele tem um propósito para a minha vida, que vai além da sepultura, que vai além do que eu faço aqui. Que homem há que viva e não veja a morte? A morte, outro versículo que fala, por um homem entrou a morte no mundo, todos morrem hoje, o pecado entrou no mundo, e todos hoje morrem, isso é muito claro. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder ou das garras da sepultura? Essas pessoas não existem, isso é bem notório para todos. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que a gente possa meditar sobre quão breves são os meus dias e qual que é o objetivo e o propósito da vida de cada um. E se é um propósito só nosso, egoísta, vai até a sepultura, ou se nós aceitamos o propósito de Deus para a nossa vida e aceitamos a Cristo como Salvador.